Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez, esta manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso momento sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. É o que eu desejo e tenho certeza que também o que todos desejam uns aos outros. Que Deus esteja no controle e nós, no centro da vontade de Deus, possamos alcançar os nossos projetos, os nossos sonhos, colocar em prática todos os nossos planos. Isso é necessário fazer junto com Deus, né? Deus aprovando, Deus orientando, Deus eliminando os obstáculos e nós oferecendo o melhor que nós pudermos oferecer. Então, um bom dia nessa direção. Colossenses, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo toca num assunto muito importante, necessário para qualquer cristão, né? Para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para qualquer pessoa que queira fazer a vontade de Deus, que queira crescer espiritualmente, que queira policiar os seus pensamentos, as suas atitudes, né? Fugir das tentações, evitar os pecados e praticar as obras, né, que Deus aprove. Então, é necessário. Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o apóstolo Paulo está nos orientando a respeito quais os assuntos que devem ocupar a nossa mente. Então, quais os temas que devem ser abordados por nós em nossos pensamentos, antes que eles se transformem em obras, né, em feitos positivos ou negativos, tá? Como é que nós devemos tratar a nossa mente, os nossos pensamentos, né, aquilo que está no nosso coração? Como é que nós devemos lidar com isso? Paulo sugere: pensai nas coisas que são de cima. Tá? Todos nós conhecemos, né, a verdade que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aqui no caso, o coração cheio são os pensamentos, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está ocupando as nossas principais preocupações. Tá? Então, se o nosso coração, ele é ali que surgem, né, as coisas boas e devem surgir também as futuras grandes realizações, os nossos pensamentos começam a serem trabalhados ali, né? As obras, as ações começam a ser trabalhadas no pensamento. Então o apóstolo Paulo diz: se vocês pensarem coisas boas, vocês vão acabar produzindo coisas boas. Se vocês pensarem coisas más, né, coisas ruins, vocês vão acabar praticando, né, atos que não serão aprovados por Deus e também não serão aprovados por vocês mais tarde, quando vocês refletirem naquilo que fizeram. Então, é claro isso para nós. Pensai nas coisas que são de cima. As coisas que são de cima é tudo que se relaciona ao bem. Relaciona com Deus, né? Com a palavra de Deus, com os ensinamentos dele, com os planos dele, com a vontade dele, as coisas boas que ele deixou para nós, os projetos, as profecias, as promessas que ele fez. Então, quando nós refletimos e pensamos nessas coisas, nós acabamos ocupados com elas. Tá? Ocupados com elas, colocando em prática aquilo que nós pensamos. E quando nós, né, ocupamos a nossa mente com aquilo que não é de Deus, ele chama aquilo que é da terra, né? Tudo relacionado ao mal, ao pecado, aos prazeres carnais. Então, tudo que se relaciona a isso vai nos levar também a praticar péssimas obras, a tomar péssimas decisões, né? A ter péssimas atitudes. Então, é assim. Por exemplo, uma pessoa que dominada pelo vício do álcool, né? Ela está muito bem e chega um momento que ela começa a pensar num trago, pensar num copo, pensar e começa a pensar e começa a alimentar esse seu pensamento. Ela fica de uma maneira tão aflitiva que ela sai, mesmo contra a sua vontade, ela sai e vai buscar, vai criar uma maneira de beber, né? Usar uma droga é a mesma coisa.
pessoa está bem, tá, e começa a pensar. Começa a pensar. E deixa os pensamentos tomarem corpo, tá, um pouquinho essa pessoa vai sair às escondidas para usar a droga. O ato de adultério, de pecados, né, sexuais também são na mesma linha. Uma pessoa, né, assiste um filme pornográfico, ou vê uma foto, ou vê uma mulher ou um homem, né, e começa a pensar, alimentar aquilo, daqui um pouquinho está se masturbando, está dando consequência àquilo. Por quê? Porque alimentou os pensamentos. Os pecados começam no pensamento, nos pensamentos, tá? Então, o apóstolo Paulo, então, pense em coisas boas. Alimentem o coração de vocês com bons pensamentos. Coloquem coisas que Deus aprove nos seus pensamentos e vocês vão se ver trabalhando para a honra e glória de Deus e para a felicidade de vocês, para a paz de vocês. Então, de acordo com a palavra de Deus, neste versículo, nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Precisamos vigiar os nossos pensamentos, tomar muito cuidado. Vamos pensar coisas boas. Tudo que bom, tudo que for proveitoso nisso, pensai. A Bíblia está sempre lembrando a gente a respeito dessa verdade. Então, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Querido Pai, obrigado por tua bondade conosco. Obrigado porque o Senhor tomou todas as providências para que soubéssemos como devemos nos comportar na vida cristã. O Senhor nos ensina como devemos nos orientar e tomar decisões e até mesmo, Senhor, cuidar dos nossos pensamentos. Obrigado. Ensina-nos a administrar os nossos pensamentos e evitar, ó Deus, tudo aquilo que seja mal, tudo aquilo que poderia nos levar a atitudes não aprovadas pelo Senhor. Fica comigo, fica com os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.